Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concebido de poder estarmos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos estado estudando as eras, o livro Uma Exposição das Sete Eras. É um resumo, né? Este livro foi diagramado pelo irmão Levi, corrigido, né, pelo profeta e logo lançado em 1965. Um dos primeiros livros, ou o primeiro livro, né, lançado das mensagens do profeta, né? O primeiro livro. E tem sido uma grande bênção para nós. Mas é um resumo. Temos a mensagem As Sete Eras completa, eu tenho ela em espanhol apenas. Todas as traduções aqui do Brasil, nós temos no português, é apenas uma exposição. Agora a tradutora A Mensagem iniciou a tradução deste livro. E ele iniciou pela era de Éfeso, né? E já estamos aguardando chegar para nós. E logo que chegar, nós estaremos distribuindo aos irmãos. Isso será, por exemplo, a era de Éfeso completo. Não foi essa que nós lemos. A que nós lemos foi a era de Éfeso, porém, do livro Uma Exposição. Então foi tirado alguma coisa daquela mensagem e foi colocado neste livro, né? E assim sucessivamente de cada uma das sete eras. Eu tenho um livro das sete eras completo, desde quando o irmão Branca disse boa noite e até logo, né? E cada dia que ele pregou a mensagem eu tenho, porém ela é em espanhol. Nós não temos ela traduzida em português. Mas estudando esse livro, Uma Exposição das Sete Eras, tem podido nos ajudar muito a entendermos o tempo em que nós estamos vivendo. Eu sempre tenho dito e ensinado da seguinte forma: não tem como chegarmos à terceira puxada sem passar pela primeira e a segunda. É um processo. Para você chegar até a terceira puxada, você tem que passar pela primeira e pela segunda. Ninguém conseguirá chegar direto à terceira puxada, é difícil, né? Mesmo os que chegarem agora à revelação do Evangelho, ele vai ter que conhecer o que foi a primeira, o que foi a segunda, para então ele entender o que é a terceira puxada. Por isso eu sinto a necessidade de nós estarmos falando sobre isso, ler, né, sobre as eras, mesmo entendendo que a era de Laodiceia terminou. A era de Laodiceia não está mais vigente, está em atual para o tempo gentil. A era de Laodiceia, como um tempo, ainda está aí, porque ela termina na tribulação. A grande tribulação ainda não chegou, embora tenha chegado tribulações, mas a grande ainda não chegou, né? E nós entendemos e cremos que a grande tribulação ainda não chegou, porque nós estamos aqui. E o profeta pregou a mensagem: partirá a igreja antes da tribulação? Ele diz: a igreja não, mas a noiva sim. A igreja, ela passa pela tribulação e através da tribulação ela é purificada, a igreja. Mas a noiva, a esposa de Cristo, não. Essa já é recolhida antes da grande tribulação. Então nós, ao termos este conhecimento, então nós agimos através da graça, da misericórdia, para poder ajudar aqueles que ainda não conseguiram entender isto. A fase do tempo que nós estamos vivendo. Quando trouxemos este tema em 3 cultos, quando se finda a era de Laodiceia, ou quando se termina a era de Laodiceia, nós demos muitos detalhes e muitas citações da mensagem do profeta. Porém agora, quando nós estamos lendo a era de Laodiceia, a era de Sardes, Filadélfia, nós vemos o profeta dizendo inúmeras vezes: a era de Laodiceia seria uma era curta. A era de Laodiceia é uma era curta. E outras traduções dizem a mais curta. E nós vemos ali em 60, 61, ele diz que a era estava terminando, 62.
Pondo-nos ao lado de Jesus, ele disse, porque a mensagem terminou. Que mensagem que terminou? Porque nem os selos tinham sido abertos ainda. O profeta diz, ele estava atônito porque algo estava por acontecer. Ele não sabia o que era, mas ele sabia que algo estava por acontecer. E nós sabemos o que foi que aconteceu. Foi a abertura dos selos, a descida do anjo forte, né? A visitação dos anjos ali naquela nuvem, que foi a reunião dos anjos ali na nuvem, né? Mostrando, formando o rosto de Jesus Cristo. Quando fala-se da nuvem, muitos não conseguem compreender e muitos tentam se encaixar ali, porque eles pensam que, porque o profeta diz que veio a nuvem de anjos, 7, e que aquele anjo diferente dos demais, levantou ele, levou ele, aquela nuvem também. Então quem era aquele anjo diferente dos demais? Era o próprio anjo forte, porque a nuvem, a reunião, a constelação de anjos formou o rosto de Jesus Cristo. E o profeta disse que aquele anjo diferente era o que tinha o mistério do 7º selo. E aquele anjo diferente, nós sabemos que é Cristo, porque é o único que poderia abrir o 7º selo, era Cristo. Nenhum anjo poderia abrir isto. Não havia ninguém na terra, nem no céu, nem debaixo da terra que pudesse, nem olhar para o livro. Mas houve um que pôde, e esse foi Cristo. Então, quando nós falamos sobre isso, nós entendemos na totalidade o que aquela nuvem representa. Embora muitos não sabem, muitos não vão saber, muitos não vão nem saber que esta nuvem passou. Os cientistas, quando viram aquilo, foram atrás do profeta perguntar para ele o que era. E o profeta disse, ao nascer do sol, parágrafos 5 ao 11, ele disse, para ele, eu não disse nada para eles, porque não era para eles. Muitas vezes você fala da nuvem para um irmão, da própria mensagem, ele nem dá importância. Por que você vai ficar perdendo tempo falando? Não perca tempo. Não perca seu tempo falando. Use seu tempo para crer apenas, crer na palavra. Se posicionar como um verdadeiro filho e filha de Deus, na presença dEle. É isso que nós precisamos fazer, nos posicionar, e isso o profeta vai nos falar sobre isso. A única coisa que nós vamos levar daqui é o nosso caráter, nos posicionando aqui pela verdade. Custe o que custar, muitas vezes você vai ter que ficar sozinho. Mas fique sozinho. Se tiver que ficar sozinho por causa da palavra, fique sozinho. Você vai se preocupar com o quê? Não podemos nos preocupar. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Se ele nos trouxe até aqui, ele sabe para onde está nos levando. A revelação da palavra é assim. Muitas vezes nós não entendemos, nós olhamos, não conseguimos entender muitas coisas, mas a promessa é aquele que crê. Aquele que crê. Então eu creio de todo o meu coração nas promessas benditas do Senhor para o tempo em que nós estamos vivendo. Eu creio de todo o meu coração. Então ele diz que nesses últimos dias ele nos visitaria através de um véu de carne. O desvelar de Deus, o profeta deixa isto bem claro, que ele desceu como o Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem, né? Era um ministério que ele teria, provando sua palavra. Ele diz, né? Quando ele esteve aqui na terra, ele era o Filho do Homem, Cristo. Quando ele morreu na cruz, subiu ao céu, ele voltou durante as eras como Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus durante as eras. E no milênio ele será filho de Davi. Amém? Está escrito isso na mensagem, provando a sua palavra. Mas ele diz que no entremeio, entre Filho de Deus e Filho de Davi, que novamente manifestar-se-ia o Filho do Homem. Então nós precisamos entender isto. O que aconteceu nas eras é totalmente diferente do que está acontecendo hoje, irmãos. Porque é o entremeio, o ministério do entremeio, entre a 7ª era e o quê? O milênio. Estabelecimento do filho de Davi. No milênio ele será filho de Davi. Na era ele foi filho de Deus. Quando ele esteve aqui na terra, filho do homem. Então o profeta diz, ele se manifesta em 3 filhos. Filho do homem,
quando ele esteve aqui na terra, naquele corpo chamado Jesus, Filho de Deus, aquele que estava no meio dos 7 castiçais andando, durante as eras, durante as 7 eras, né? E filho de Davi, no milênio. Mas ele disse que no meio, entre o Filho de Deus, as 7 eras, e filho de Davi, ele se manifestaria novamente. É tão simples assim. Está escrito. Ah, eu não creio. O profeta diz, está escrito. Jesus Cristo se deteve de trás, ele se protegeu das investidas de Satanás, ficando de trás da palavra. Está escrito. Simples assim. Está escrito. Está escrito. Preste atenção. Quando Satanás ele tentou Jesus como? Jesus dizia, está escrito. Mas Satanás também trazia a própria palavra. Trazia ou não trazia? Satanás usava a mesma palavra para tentar fazer com que Jesus se dobrasse. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. Esse mesmo espírito está rondando você hoje. Ele vai tentar te provar pela palavra que não é assim. Ele vai tentar. Mas se você viu aquilo, se você enxergou algo diferente na palavra, você viu? Agradeça a Deus que você viu. Porque o outro está lendo, está olhando, mas não está vendo. E por isso ele vai tentar falar para você. O que ele vai tentar falar para você? Aquilo que ele não está vendo. Por isso que ele vai provar para você. E ele vai usar tudo o que ele puder fazer para provar para você que não é assim. Por quê? Simplesmente porque ele não está vendo. Você quer ver a maior dificuldade das pessoas? É perguntar àquele que não subiu a era da pedra da coroa se realmente existe a era da pedra da coroa. Né? Você vai perguntar, irmão, você sabia que existe a era da pedra? Que rapaz, não existe a era da pedra da coroa, não. Isso aí é um ismo que levantou aí. É um ismo que levantou aí, no meio aí do povo. Ó, cuidado com esse povo, vocês vão para o inferno. Né? Cuidado. Vocês têm que tomar cuidado. Você vai perguntar para quem não sabe? Agora, procure quem sabe. Pergunta, irmão, se você tem alguma dúvida de que era nós estamos, então pergunta quem sabe. O irmão pode me provar pela mensagem onde nós estamos? Sim, podemos provar. Ah, então pronto, se eu vi na mensagem, pronto, acabou. Não importa o que o outro viu ou não viu. É indivíduo, Deus não trabalha com grupos. Deus está tratando com o indivíduo. E é este indivíduo. Quando o profeta disse que seria 1 em 1 milhão, seriam pouquíssimos mesmo, que poderiam ver isso. Porque se todos fossem reis, ia reinar sobre o quê? Se todos fossem reis, ia reinar sobre o quê? Então é muito simples, irmãos, para entender. Por isso que nós paramos para ver o que Deus está requerendo de nós hoje. O que Ele quer? Quando Ele fala, ó, não traga nada para essa nova era. Deixe lá, os pentecostais falharam, não traga nada para essa nova era. Eu li isso também, eu creio que foi a mensagem em Festa das Trombetas. Eu creio que foi isso que eu li. Nós não estamos mais no Pentecostes, não estamos mais em Laodiceia, então não traga nada de lá para cá. Não traga de lá nada lá para cá. E por que nós lemos a mensagem? Porque a mensagem veio no entremeio. A mensagem veio nos mostrando. Então, quando nós voltamos lá atrás a mostrar aos irmãos sobre isso, não é nada mais, nada menos do que a graça e a misericórdia sendo estendida ainda para aqueles que não entenderam a subir. Porque quando subimos para a era da pedra da coroa, não existe uma nova mensagem para a era da pedra da coroa. A mensagem que nos introduziu à era da pedra da coroa é a mesma mensagem. Que ela disse, sai dela, povo meu, e não seja participante de suas imundícias. Tirando-nos de fora do sistema laodicense. E nos introduzido a algum lugar, porque tinha que nos tirar de algo. Se nos tira de um lugar, tem que nos colocar em outro. E é isso que a palavra vem nos fazer. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos nos colocar de pé? Apocalipse capítulo 3, versículo 18 e 19. É o tema que vamos tratar hoje, que é conselho final das eras, dentro da era de Laodiceia. Página 315 do livro Uma Exposição das 7 Eras. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 e 19 diz assim:
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor Jesus, pela semana de vitória que tu nos concedeste, pela semana de proteção, pela semana de provisão que tu nos deste, ó Pai, pelo pão provido em nossas mesas, pelo pão espiritual que tem descido do céu, que tem alimentado nossas almas, que tem dado tudo aquilo que nós temos necessidade, Pai. Ajuda-nos, ó Deus bendito. Cada dia que passa nós necessitamos mais e mais, ó Deus, de Ti e da Tua presença em nossas vidas. Necessitamos mais e mais da Tua graça e da Tua misericórdia dentro de cada um de nós, ó Pai, porque nós entendemos aonde este trono de intercessão está manifestado hoje na terra. É no trono do Senhor Jesus Cristo. E esse é aqueles que foi lavado e remido pelo Teu sangue, pelo sangue que Ele derramou ali na cruz do Calvário, ó Pai. Por isso nós clamamos, ó Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia a cada um de nós, mais uma vez, ó Pai, nos dando força para vencer as tentações, nos limpando, nos purificando, ó Pai, daqueles resquícios ainda que pega-nos aqui nesta terra, pela falha, ó Deus, pela dificuldade desta carne, porque a Tua própria palavra diz que aquele que disser que não tem pecado, ele já pecou, porque pecamos por pensamentos, por palavras, por ações. Mas, ó Deus bendito, quando entendemos o plano de redenção, naquele momento o Espírito Santo nos cobra uma demanda de uma boa consciência, e então lembramos que há um sangue, ó Deus bendito, que nos limpa e nos purifica de todo erro, de toda coisa contrária à Sua santa palavra, ó Pai. Por isso, nós te pedimos nesta noite que Tu possas curar o enfermo e libertar ao cativo, ó Deus bendito, Tu possas compartilhar conosco o pão da vida, a Tua santa palavra. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, abençoando os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas, sobre suas famílias, tudo aquilo que eles tenham necessidade. E aqueles que não têm conseguido compreender, ó Deus bendito, nosso posicionamento, ajuda eles, ó Pai, e que Tu possas dar graça e misericórdia a cada um deles também, para que eles possam ver, ó Deus bendito, porque o verdadeiro crente da etapa nova que estamos vivendo hoje, a terceira etapa, a abertura da palavra, ele tem o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo, ó Deus bendito. Por isso, é o mesmo sentimento que impera dentro de nossos corações. É aquele que derrama a graça e a misericórdia sobre aqueles que não podem compreender. Ó Deus bendito, enquanto tivermos fôlego aqui, ó Pai, saúde e oportunidade, estaremos pregando a verdade para ajudar aqueles que necessitam, Pai. Possamos pregar através de nossas vidas, de nossas ações, ó Deus bendito, e de nosso falar também, nosso fôlego de vida. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Amém e amém. Podeis assentar? Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Depois desse cântico, a irmã Audrey vai cantar. Pode ser Tu és um milagre? Tu és um milagre. Nós somos o milagre de Deus aqui nesta terra hoje. Parente redentor, és Tu.
da vida és tu. E te agradecemos, Senhor, obrigado. Eles chegarão ali. Sim, só por ti. Sim, só por ti. Amém. Cante agora. Tu és o milagre, és o milagre. Amém. Em nossas Irmã Aldra vai louvar ao Senhor. Grande é o nosso gozo de sermos o povo, o desescolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia te diz. Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Era nos pedidos, Jesus nos achou, na
cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, era a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Glória a Deus. Bom, nós estamos falando sobre a era de Laodiceia. Página 315, uma exposição das 7 eras, tem por tema o conselho final das eras. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 19, nos diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. O conselho de Deus é conciso, é objetivo. Ele direciona esta igreja do último dia a uma só esperança. Essa esperança é Ele mesmo. Aleluia. Ele diz: vem a mim e compra. É evidente por esta frase que de mim compres, que a igreja de Laodiceia de maneira nenhuma está tratando com Jesus em busca dos produtos espirituais do reino de Deus. Suas transações não podem ser espirituais. Elas podem pensar que são espirituais, mas como podem ser? As obras no meio deles definitivamente não são como Paulo dizia: Deus operando em vós o querer e o efetuar, segundo a sua própria boa vontade. Filipenses 2:13, deste modo, o que dizer de todas estas igrejas, escolas, hospitais, empreendimentos missionários e etc.? Deus não está neles, visto que são semente e espírito denominacional, e não a semente e espírito de Deus. Compra de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ora, estas pessoas tinham abundância de ouro, porém, era da espécie errada. Era aquele ouro que comprava as vidas dos homens e as destruía. Foi o ouro que deformou e distorceu o caráter humano, porque o amor dele foi a raiz de toda a espécie de males.
Apocalipse capítulo 18, versículo 1 ao 14, e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se levantou das iniquidades, e Deus se lembrou das iniquidades dela, tornar-lhe a dar como ele vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, e morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore, e cinamomo, e cardamomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Isto é exatamente as igrejas organizadas do último dia, porque diz no versículo 4: sai dela, povo meu. O arrebatamento ainda não aconteceu, a noiva ainda não se foi, quando existirem estas terríveis condições nesta rica e falsa igreja. Mas há um ouro de Deus, 1 de Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, o ouro de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo, produzido na fornalha ardente da aflição. Essa é a espécie correta de ouro. Mas as espécies de ouro a igreja tem hoje? Mas que espécie de ouro a igreja tem hoje? Ela tem apenas o ouro terreno que perecerá. Ela é rica, ela está satisfeita, ela tem feito da opulência o principal critério de espiritualidade. A evidência da bênção de Deus e da exatidão da doutrina e etc. é agora baseada na quantidade de pessoas ricas envolvidas nisto. É melhor que venhas antes que seja tarde demais
diz o Senhor, e de mim compres ouro provado no fogo, e então serás verdadeiramente rico. Estamos compreendendo isto? Amém. Ouça-me, nus, fisicamente, viemos ao mundo, porém não o deixaremos nus espiritualmente. Oh, não, nós vamos levar algo conosco. O que é esse algo? É tudo o que podemos levar conosco. E o que é este algo? É tudo o que podemos levar conosco, nada mais, nada menos. Portanto, é melhor que sejamos agora bem cuidadosos para ver se levamos algo que nos faça retos diante de Deus. Assim então, o que levaremos conosco? Levaremos nosso caráter. Aleluia. Irmão, é isso que levaremos conosco. Agora, que espécie de caráter você levará consigo? Será que vai ser semelhante ao dele, cujo caráter foi moldado pelo sofrimento, na fornalha ardente de aflição? Ou vai ser a debilidade deste povo laodicense, sem caráter? Depende de cada um de nós, porque naquele dia, cada qual levará a sua própria carga. Agora, eu disse que a cidade de Laodiceia era uma cidade próspera. Ela cunhava moedas de ouro com inscrições em ambos os lados. Moedas de ouro caracterizaram a era. Existia um comércio florescente por causa disso. Hoje, a moeda de ouro de duas faces está conosco. Nós pagamos para sair e pagamos para entrar. Na igreja, tentamos realizar o mesmo. Nós pagamos para sair do pecado e pagamos para entrar no céu. Ou assim dizemos, porém, Deus não diz isto. A igreja possui uma riqueza tão fenomenal que a qualquer dado momento pode assumir o comando de todo o sistema mundial de comércio. E realmente, um líder do Concílio Mundial de Igrejas profetizou abertamente que a igreja, num futuro previsível, faria exatamente isso. Porém, sua torre áurea de Babel cairá. Somente o ouro provado no fogo permanecerá. Aleluia. É isso que a igreja tem feito constantemente no decorrer das eras. Ela tem deixado a palavra de Deus e tomado seus próprios conselhos, seus próprios credos e dogmas. Ela tem se organizado e se ajuntado ao mundo. Por isso, ela está nua e Deus está julgando sua obscenidade. A única maneira dela poder sair dessa situação medonha é obedecendo ao Senhor para voltar à sua palavra. Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus. Aleluia. Vós sois o templo de Deus. Vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Há um preço a pagar por aquelas vestes, e esse é o preço da separação. Há um preço a pagar por aquelas vestes, e este é o preço da separação. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Ele não diz que você tem que comprar este colírio. Não, não há etiqueta de preço no Espírito Santo. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Gálatas 3, versículo 2. Sem o batismo do Espírito Santo, você jamais pode ter seus olhos abertos para uma verdadeira revelação espiritual da palavra. Um homem sem o Espírito está cego para com Deus e sua verdade. E a verdade é a palavra. Quando penso neste colírio, abrindo os olhos das pessoas, não posso deixar de lembrar quando eu era um menininho em Kentucky, meu irmão e eu dormíamos no sótão em um colchão de palha. As fendas da casa deixavam as correntes de ar soprarem através delas. Às vezes, no inverno, ficava tão frio que acordávamos de manhã com um tamanho resfriado em nossos olhos, que eles ficavam completamente fechados de inflamação. Nós chamávamos nossa mãe, e ela subia com um pouco de banha quente de coati e esfregava os nossos olhos até que a substância endurecida saísse. E então pudéssemos ver, sabe? Deve ter havido algumas correntes de ar frio soprando sobre a igreja nessa geração, e eu receio que seus olhos tenham se fechado por algum tipo de congelamento, e ela esteja cega para o que Deus tem para ela. Ela precisa de um pouco do azeite quente do Espírito de Deus para abrir seus olhos, aleluia. A menos que receba o Espírito de Deus, ela continuará substituindo poder por programas e palavra por credo. Ela considera os números como medida de sucesso, em vez de buscar o fruto. Os doutores da teologia fecharam a porta da fé e impedem a todos de entrar. Nem eles entram, nem deixam os outros entrar. Sua teologia provém de um compêndio de psicologia escrito por algum incrédulo. Há um compêndio de psicologia escrito por algum incrédulo. Há um compêndio de psicologia que todos nós precisamos. É a Bíblia. Aleluia. Foi escrita por Deus e contém a psicologia de Deus. Você não precisa de nenhum doutor para explicá-la a você. Receba o Espírito Santo e deixe-o dar a explicação. Ele escreveu o livro e pode lhe dizer o que está nele e o que significa. 1 Coríntios 2, versículo 9 ao 16. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, aleluia. Agora, se todas as coisas contra as quais o Espírito está clamando são genuínas desta era, precisamos de que alguém entre em cena, como fez João Batista, e desafie a igreja como nunca antes. E é exatamente isso que está vindo para a nossa era. Outro João Batista está vindo, e ele clamará exatamente como fez o primeiro precursor. Sabemos que ele fará isto por causa do que o versículo seguinte diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Esta é a mesma mensagem que João tinha quando clamou naquele deserto religioso de fariseus e saduceus e pagãos: arrependei-vos. Não havia outro rumo naquele tempo, não há outro rumo agora, não havia outro caminho para voltar a Deus naquele tempo, e não há outro caminho agora. Arrependei-vos,
mudai de opinião, voltai-vos, arrependei-vos, pois por que razão morreríeis? Por que razão morrereis? Vamos examinar a primeira frase. Todos quantos eu amo. No grego, a ênfase está sobre o pronome pessoal. Eu. Ele não diz, como muitos achariam que ele diria, tantos quantos me amam. Não, Senhor. Nunca devemos procurar fazer de Jesus o objeto de amor humano neste versículo. Não. São todos quantos ele ama, que são os amados de Deus. É o seu amor que está em questão, não o nosso. Por isso, uma vez mais, nos encontramos gloriando-nos em sua salvação, seu propósito e seu plano, e somos confirmados ainda mais fortemente na verdade da doutrina da soberania de Deus, como ele disse em Romanos 9, versículo 13, amei a Jacó, será então que se conclui que, uma vez que ele amou, somente a todos quantos amou. Ele está, portanto, num estado de complacência, esperando o amor daqueles que não têm se aproximado dele? De maneira nenhuma é assim. Porque ele declarou também em Romanos 9, versículo 13, aborrecia Esaú. E no versículo 11, o Espírito ousadamente proclama, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Este amor é amor eletivo. É o seu amor pelos seus escolhidos. E seu amor por eles é independente do mérito humano. Porque diz que o propósito de Deus encontra-se na eleição, que é exatamente oposta às obras ou qualquer coisa que o homem tenha em si mesmo. Porque antes que eles nascessem, ele já tinha dito, amei Jacó e aborreci Esaú. E agora, ele diz aos seus, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Repreender é censurar. Censurar é expor com o propósito de correção. Castigar não significa punir, significa disciplinar, porque está em mente a correção do indivíduo. É exatamente isto que encontramos em Hebreus 12, versículos 5 ao 11. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoite a qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nisto está então descrito o amor de Deus. Ele desejava em amor uma família sua, uma família de filhos, filhos semelhantes a ele mesmo. Ali diante dele está toda a humanidade como uma só massa de barro. Desta mesma massa, ele agora fará vasos para a honra e para a desonra. A escolha será a sua própria escolha. Então esses escolhidos, nascidos de seu espírito, serão treinados para se conformarem à sua imagem em seu caminhar. Ele repreende com toda longanimidade, benignidade e misericórdia. Ele castiga com mãos marcadas com cicatrizes de cravos.
Às vezes este oleiro tem de tomar o vaso no qual está trabalhando e quebrá-lo completamente, para que possa refazê-lo exatamente como ele deseja. Porém, é amor. Esse é o seu amor. Não há outra maneira de ser o seu amor. Não pode haver. Ó, pequeno rebanho, não temas. Esta era está se encerrando rapidamente. À medida que isto acontece, aqueles joios serão juntamente atados, e como uma corda tríplice, não é facilmente rompida. Eles terão uma tremenda força tríplice de poder satânico, político, físico e espiritual. E procurarão destruir a noiva de Cristo. Ela sofrerá, porém permanecerá firme. Aleluia, glória a Deus. Eles terão uma tremenda força tríplice de poder satânico. É o poder político, poder físico e espiritual. Ela sofrerá, porém permanecerá firme. Não tema estas coisas que virão sobre a terra, pois aquele que amou os seus, ama-os até o fim. João 13, versículo 1. Sê zeloso, arrepende-te. Agora, esta falsa igreja tem zelo, não se engane acerca disso. O seu zelo tem sido literalmente o dos judeus. João 2,17, o zelo da tua casa me devorará, porém é um zelo errado. É pela casa de sua própria construção, é por seus próprios credos, dogmas, organizações e suas próprias justiças. O zelo deles é através do programa. Se o irmão não vai no culto, vai toda a igreja atrás do irmão. O irmão não quer saber de nada com nada, mas vai lá e carrega, e leva, e tenta, e empurra, e vai, e vai, e vai. Programa. É pela casa de sua própria construção. É por seus próprios credos, dogmas, organizações e sua própria justiça. Eles puseram fora a palavra em troca de suas próprias ideias. Eles depuseram o Espírito Santo e converteram homens em líderes. Eles puseram de lado a vida eterna como sendo uma pessoa e converteram-na em boas obras, ou mesmo no conformismo, a igreja em vez de boas obras. Mas Deus está requerendo um outro zelo, aleluia. É o zelo para clamar: eu estou errado. Ora, quem dirá que está errado? Sobre o que estão todas essas denominações baseadas? Sobre a reivindicação de originalidade e esta de Deus, sobre reivindicações de que estão certas. Ora, elas não podem estar todas certas. De fato, nenhuma só delas está certa. Elas são sepulcros caiados, cheios de ossos de mortos. Elas não têm vida, elas não têm vindicação. Deus nunca se deu a conhecer em nenhuma organização. Elas dizem que estão certas porque são elas que o estão dizendo. Porém, dizê-lo não os converte em verdade. Elas precisam do vindicado, assim diz o Senhor de Deus, e não o tem. Agora, deixe-me dizer isto aqui. Eu não creio que Deus esteja clamando apenas à falsa igreja para se arrepender. Neste versículo, ele está falando aos seus eleitos. Eles também têm que se arrepender de algumas coisas. Muitos de seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. Eles são aqueles de quem ele fala, de quem fala Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Estar adormecido não significa estar morto. Esses aqui estão adormecidos entre os mortos. Eles estão ali nas denominações mortas. Eles estão vagando juntamente com elas. Deus clama: desperta, arrepende-te de tua insensatez.
Aqui estão eles emprestando sua influência, dando o seu tempo e o seu dinheiro, na realidade, dando suas próprias vidas para essas organizações anticristãs. E todo o tempo passando que está tudo bem. Eles precisam se arrepender. Eles devem se arrepender. Eles precisam ter uma mudança de mente e voltar-se para a verdade. Sim, esta é a era que mais precisa se arrepender. Mas ela se arrependerá? Ela trará de volta a palavra? Ela entronizará novamente o Espírito Santo na vida dos homens? Reverenciará Jesus novamente como o único Salvador? Eu digo que não, porque o versículo seguinte revela a impressionante e chocante verdade do encerramento desta era. Cristo fora da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 22. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós olhamos para isso que o profeta diz, eles vão entender? Eles vão compreender? O profeta diz, não. Porque no versículo seguinte, mostra. Uma vez que você coloca Cristo para fora, como pode você aceitá-lo? Se você mesmo expulsou ele. Agora, há muita confusão a respeito deste versículo, porque muitos obreiros individuais o usam no evangelismo pessoal. Como se Jesus estivesse à porta do coração de cada pecador batendo para entrar. Seria dito então que se o pecador abrisse a porta, o Senhor entraria. Porém, este versículo não está falando a pecadores individuais. Esta mensagem inteira tem uma conclusão. Assim como tem cada mensagem em cada era, no versículo 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, esta é a mensagem para a igreja da última era. Esta é a condição da igreja de Laodiceia, à medida que seu fim se aproxima. Não é uma mensagem individual para uma pessoa, é o Espírito nos dizendo onde Jesus está. Cristo deixou a igreja. Não é este o resultado ou o fim lógico, se a palavra é posta de lado em troca de credos, o Espírito Santo deposto em troca de papas, bispos, presidentes, conselheiros e etc. E o Salvador desprezado em troca de um programa de obras, ou de filiação à igreja, ou de algum tipo de conformismo a um sistema eclesiástico. O que mais pode ser feito contra ele? Isto é apostasia. Isto é a renúncia da fé. Esta é a porta aberta para o anticristo. Pois, se um veio em nome de seu Pai, Jesus, e não foi aceito, mas rejeitado, então virá outro com seu próprio nome, mentiroso, um embusteiro, e a esse aceitarão. João 5,43. O homem do pecado, o filho da perdição, assumirá o comando. Mateus 24 menciona sinais nos céus relativos a este último dia. Um pouco antes de Jesus vir, eu me pergunto, se você notou um grande sinal consumado recentemente para retratar a mesma verdade que discutimos. Essa verdade é que Jesus tem sido constantemente posto de lado, até que nesta última era ele foi posto para fora da igreja. Recorde que na primeira era foi uma igreja na forma de um globo quase cheio de verdade. Todavia, que impedia que o círculo fosse completo? Todavia, um pequeno erro chamado as obras dos nicolaítas que impedia que o círculo fosse completo.
Então, na era seguinte, entraram furtivamente mais trevas, até que o globo de luz brilhasse menos, e as trevas cobrissem mais do círculo. Na terceira era, foi ainda mais eclipsado. Na quarta era, que foi a tenebrosa Idade Média, a luz quase se extinguira. Agora, pense nisso. A igreja brilha na luz refletida de Cristo. Ele é o sol e a igreja é a lua. Assim, este globo de luz é a lua. Ele tem diminuído desde de quase uma lua cheia na primeira era, até um fragmento na quarta era. Porém, na quinta era, começou o eclipse total da lua, quando o Papa visitava Jerusalém. Por favor, ver as fotos na posição horizontal. E a foto que o profeta está pedindo é essa aqui, que está no livro das 7 eras. Apareceu. Está na página 323. O eclipse total da lua, quando o Papa visitava Jerusalém, favor ver as fotos na posição horizontal. Crescer. Na 323, que é a página, né? Isso. Porém, na quinta era, começou a crescer. Na sexta, avançou um grande passo no crescimento durante parte da sétima era. Ainda estava crescendo, quando repentinamente parou, minguou até quase nada. De modo que, ao invés de luz, era a escuridão da apostasia. E no fim da era, ela tinha cessado de brilhar, pois as trevas tinham tomado conta. Cristo estava agora fora da igreja. Aqui está o sinal no céu. O último eclipse da lua foi um eclipse total. Ela minguou até uma total escuridão, em 7 estágios. No 7º estágio, a escuridão total chegou quando o Papa de Roma, Paulo VI, foi à Palestina para fazer um passeio santo em Jerusalém. Ele foi o primeiro Papa a ir a Jerusalém. O Papa chamava-se chama-se Paulo VI. Paulo foi o primeiro mensageiro a este homem usado. Paulo foi o primeiro mensageiro e este homem usa este nome. Note que é o 6º, ou o número do homem. Isto é, mais do que uma coincidência. E quando ele foi a Jerusalém, a lua ou a igreja entrou em escuridão total. É isso. Isto é o fim. Não passará esta geração até que tudo aconteça. Ora, Senhor Jesus, vem depressa. Agora, podemos ver por que houve 2 vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Agora podemos ver por que Abraão teve 2 filhos. Um segundo a carne, que perseguiu Isaac, e um segundo a promessa. Agora, podemos ver como procedentes dos mesmos pais, saíram 2 meninos gêmeos. Um conhecendo e amando as coisas de Deus, e o outro conhecendo muito da mesma verdade, porém, não do mesmo espírito. E por isso, perseguiu o filho que era eleito. Deus não reprovou por reprovar. Ele reprovou por causa do eleito. Eleito não pode perseguir eleito. Eleito não pode causar dano a eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Esses reprovados são religiosos. Eles são espertos. Eles são da linhagem de Caim, a semente da serpente. Eles edificam suas Babéis, eles edificam suas cidades, eles edificam seus impérios, durante todo o tempo invocando a Deus. Eles odeiam a verdadeira semente e farão tudo o que podem, mesmo no nome do Senhor, para destruir os eleitos de Deus. Porém, eles são necessários. Que tenha palha com o trigo? Nenhuma palha, nenhum trigo. Mas no fim, o que acontece com a palha? É queimada com fogo que nunca se apagará. E o trigo, onde está ele? Está ajuntado
em seu celeiro, é onde ele está. Ó, eleito de Deus, guarde-se, estude atentamente, seja cauteloso, opere sua salvação com temor e tremor, confie em Deus e se fortaleça em seu poder. O seu adversário, o diabo, agora mesmo anda em derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigie em oração, seja firme, este é o tempo do fim. Tanto a verdadeira como a falsa vinha estão chegando à maturidade. Porém, antes que o trigo amadureça, aquele joio maduro deve ser atado para a queima. Veja, todos eles estão se unindo ao Concílio Mundial de Igrejas. Essa é a atadura. Logo virá o recolhimento do trigo ao celeiro. Porém, agora mesmo, os dois espíritos estão trabalhando em duas vinhas. Saia do meio do joio, comece a vencer, para que você possa ser considerado louvável ao seu Senhor e apto para reinar e governar com Ele. Amém. O trono do vencedor. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, o que devemos vencer? Esta é a pergunta normal a ser feita aqui. Porém, esta é a real ideia deste versículo, porque não é tanto o que devemos vencer, mas sim como devemos vencer. Ora, isto é lógico. Por que será que importa muito o que devemos vencer, uma vez que sabemos como vencer? Uma rápida olhada nas escrituras que envolvem o Senhor Jesus vencendo, trará à luz a verdade dessa afirmação. Em Mateus 4, onde Jesus é tentado pelo diabo, ele venceu as tentações pessoais de Satanás pela palavra, e somente pela palavra. Em cada uma das três principais provas, que corresponderam exatamente à tentação do jardim do Éden, a soberba da vida, Jesus venceu pela palavra. Eva caiu na tentação pessoal de Satanás por falhar em usar a palavra. Adão caiu em desobediência direta à palavra, porém Jesus venceu pela palavra. Agora mesmo, deixe-me dizer que esta é a única maneira de ser um vencedor e também a única maneira de você saber se está vencendo, porque esta palavra não pode falhar. Aleluia! Agora, observe novamente como Jesus venceu os sistemas religiosos do mundo, quando ele era repetidamente aborrecido pelos teólogos de seu dia. Ele constantemente aplicava a palavra, ele falava somente o que o Pai lhe concedia falar. Não houve uma só vez que o mundo não fosse inteiramente confundido por sua sabedoria, porque era a sabedoria de Deus. Em sua própria vida pessoal, contendendo consigo mesmo, ele venceu pela obediência à palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aqui ele foi obediente à palavra de Deus. Pois, bem, não haverá uma só pessoa que se assentará no trono do Senhor Jesus Cristo sem que tenha vivido essa palavra. Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresente a Deus. Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresente a Deus, nada disso lhe dará o privilégio de assentar-se naquele trono. Será concedido somente a noiva palavra. Aleluia! Assim como o trono do rei é compartilhado com a rainha, porque ela está unida a ele. Assim também, somente aqueles que são
dessa palavra, assim como ele é dessa palavra, compartilharão daquele trono. Recordem que temos mostrado claramente, através de todas as eras, que assim como Adão e Eva caíram porque deixaram a palavra, assim também a era de Éfeso caiu por desviar-se ligeiramente da palavra, até que com cada era, continuando a se afastar, temos um repúdio final da palavra pelo sistema mundial de igrejas. Esta era de Laodiceia termina num total apagamento da palavra, fazendo com que o Senhor se retire do meio. Ele acha-se fora, chamando os seus que o seguem pela obediência à palavra. Após uma curta e poderosa demonstração do Espírito, este pequeno grupo, acossado e perseguido, irá estar com Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. A consumação das eras gentias. Esta era é a última das 7 eras da igreja, que começou na primeira era, ou era de Éfeso, deve e irá chegar à plena frutificação e colheita na última era, ou a era de Laodiceia. As duas vinhas produzirão seu fruto final. Os dois espíritos terminarão sua manifestação em cada um de seus destinos finais. A semeadura, a irrigação, o crescimento, tudo está acabado. O verão terminou. A foice é agora lançada na seara. Nos versículos 15 e 18, que acabamos de estudar, encontra-se o verdadeiro quadro do povo da falsa vinha madura e do falso espírito da falsa igreja. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Nenhumas palavras jamais expuseram uma denúncia mais amarga. E nenhum povo religioso, orgulhoso e arrogante jamais a mereceu mais. Todavia, no versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Encontramos o povo da verdadeira vinha, do verdadeiro Espírito, da verdadeira igreja, exaltado ao próprio trono de Deus, com o mais alto elogio jamais prestado a um humilde e firme grupo espiritual. As palavras de João Batista, que tão exatamente descrevem a Cristo em relação à verdadeira e falsa igreja, agora acontecem. Mateus capítulo 3, versículo 11 ao 12. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará sua eira e recolherá no celeiro do seu trigo, e queimará palha com fogo que nunca se apagará. Cristo, o grande ceifeiro, está agora colhendo o fruto da terra. Ele recolhe o trigo no celeiro, vindo para os seus e recebendo-os para si, para sempre. Depois, ele retorna para destruir os ímpios com fogo que nunca se apagará. O mistério do joio e do trigo, de Mateus 13, versículo 24 ao 30, está agora também cumprido. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeasses tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo
é quem fez isto. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei o trigo, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. O trigo e o joio, que desde a primeira era até agora cresceram lado a lado, são ceifados. O que Nicéia planejou realizar, finalmente aconteceu. Com todo o poder da organização e falsa igreja abandona com todo o poder da organização, a falsa igreja abandona qualquer vestígio de verdade e se fortalece com o poder político, com apoio estatal, e planeja erradicar para sempre o verdadeiro crente. Mas justamente quando ela está para concluir seu covarde plano, o trigo é ajuntado no celeiro, aleluia. O trigo e o joio não mais crescerão lado a lado. O joio não mais receberá a bênção de Deus devido à presença do trigo, porque o trigo terá partido e a ira de Deus será derramada no sexto selo, que resultará na completa destruição dos ímpios. Ora, eu disse há pouco que a falsa vinha entrou em plena frutificação nesta era. Seu fruto se desenvolveria e amadureceria. Isto é correto. Esta igreja inspirada pelo mal, cheia de iniquidade, será revelada como o grão da mostarda, que cresceu até tornar-se uma árvore onde se aninharam as aves do céu. A sua cabeça estará o anticristo, o mistério da iniquidade. Tudo isto é verdade. E se é verdade, então também tem de ser verdade que a igreja noiva amadurecerá. A sua maturidade será uma identificação com seu Senhor por meio da palavra, aleluia. E se é verdade, então também tem que ser verdade que a igreja noiva amadurecerá, e sua maturidade será uma identificação com o seu Senhor por meio da palavra e sua cabeça, que virá ela é o mistério da piedade, que em verdade é Cristo. E quando a falsa igreja vier contra esta verdadeira vinha, com toda a astúcia e poder diabólico constituído de força política, força física e demônios das trevas, a verdadeira vinha, com a plenitude do Espírito e da palavra, fará as mesmas obras de poder que Jesus fez. Então, à medida que ela se aproxima de sua pedra da cabeça, tornando-se semelhante a ele, através da palavra, Jesus irá para que a noiva e o noivo possam estar unidos como um, para sempre. Amém. As manifestações visíveis do que estive lhe falando já são todas observadas ao nosso redor. O movimento ecumênico do joio é um fato real, mas também é um fato que o profeta para a última era tem de estar trazendo uma mensagem de Deus que precursará a segunda vinda do Senhor, porque através de sua mensagem os corações dos filhos serão convertidos aos pais pentecostais, e com a restauração da palavra virá a restauração do poder. Que tempos cruciais são estes em que vivemos? Quão cuidadosos devemos ser em permanecer fiéis a esta palavra e não tirar dela nem acrescentar a ela, porque aquele que fala onde Deus não tem falado faz dele um mentiroso. O que particularmente tenho em mente é isso: por volta da passagem do século, a fome por Deus que fora originada na era de Filadélfia trouxe um clamor pelo Espírito de Deus. E quando o clamor foi respondido por Deus enviando manifestações em línguas, interpretação e profecia, um grupo imediatamente e muitíssimo contrário à palavra
formulou uma doutrina de que as línguas eram a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. As línguas estavam longe de ser a evidência. Elas eram a manifestação, mas não a evidência. A falsidade da doutrina pode não apenas ser vista pela falta de escritura para comprová-la, mas aqueles que aprovaram a doutrina se organizaram imediatamente sobre o fundamento dela, provando que não estavam na verdade como eles fariam o povo crer. Parecia bom, parecia com o retorno do Pentecostes, mas provou que não era. Não podia ser, porque se organizou, isso é morte, não vida. Parecia tão próximo ao real que multidões foram enganadas. Ora, se não era o genuíno, o que era então? Era a casca, a palha, na forma de um tenro invólucro verde, parecia como se fosse a coisa real. Porém, assim como pode-se entrar no campo e ver que se parece exatamente com o trigo, e todavia é apenas casca, porque o grão de trigo ainda não se formou. Assim também, isto era apenas a casca terra, que se parecia com o verdadeiro grão ainda por vir. O grão original de trigo do Pentecostes tinha de voltar na última era. Ele fora enterrado em Nicéia, produziu um broto em Sardo, cresceu uma borla em Filadélfia e devia amadurecer em Laodiceia, porém, não podia voltar ao original até que a palavra fosse restaurada. O profeta ainda não tinha aparecido em cena, mas agora, de acordo com o tempo em que estamos, na era de Laodiceia, o profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 já tem de estar na terra. Uma vez mais, o assim diz o Senhor, tem de estar na terra. Uma vez mais, o assim diz o Senhor, tem de estar aqui, pronto para ser manifestado como infalível vindicação. Desse modo, a verdadeira semente já está amadurecendo, e a seguir, a colheita. Tempo de colheita, sim, tempo de colheita. As duas vinhas que cresceram juntas e entrelaçaram seus ramos, agora devem ser separadas. Os frutos dessas vinhas que divergiam, tanto serão recolhidos em celeiros distintos. Os dois espíritos irão para os seus diferentes destinos. Agora, é tempo de prestar atenção ao chamado final, que dá-se somente para a noiva, trigo. Sai dela, povo meu, o trigo, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas do joio, pragas, a grande tribulação do sexto selo, e Mateus 24. Aleluia. Irmãos, há tantas coisas aqui, mas o tempo para nós se foi. Amanhã nós estaremos falando sobre a última advertência do Espírito. Bom, uma das coisas, irmãos, aqui, dessa penúltima página que nós lemos aqui, muitas vezes as pessoas se preocupam, né, com o que há de acontecer. Nós vimos aqui que haverá uma perseguição. A falsa vinha perseguirá a verdadeira vinha, através de três poderes. Três poderes. Nós vimos aqui hoje. Três poderes satânicos, né? Demoníaco, poder político, poder físico e espiritual. A falsa vinha se levantará através desses três poderes para perseguir a verdadeira. Mas, como ele disse, e quando a falsa igreja vier contra esta verdadeira vinha com toda a astúcia e poder diabólico, constituído de força política, força física e demônio de trevas, a verdadeira vinha com a plenitude do Espírito e da palavra fará as mesmas obras de poder que Jesus fez. Então, à medida que ela se aproxima de sua pedra da cabeça, de sua pedra de cabeça, tornando-se semelhante a ele, através da palavra, Jesus virá
para que a noiva e o noivo possam estar unidos como um para sempre. Então, aqueles que ficam atônitos ou preocupados com uma perseguição, né, com o que vai acontecer no mundo, não tem mais, não. O que nós precisamos nos preocupar é nos aproximar cada vez mais e mais dele. Sabemos que é através desta pedra da coroa, que é a era em que nós estamos hoje. Como o tempo nós estamos falando isso. Aonde Cristo nos tirou da era de Laodiceia e nos introduziu em algum lugar. Ele diz, sobe aqui mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Então não tem como estarmos dentro. Por isso que, à medida que nós necessitarmos, o Espírito Santo estará aí. Ele estará aí. Por quê? Porque temos tornados, o quê? Sua esposa. Carne da sua carne, ossos de seus ossos. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela porção da tua palavra concedida-nos nesta noite. Mais uma porção, ó Pai, dentro deste tema sobre esta era de Laodiceia. Tantas coisas temos ainda que falar dentro desta era, ó Pai. Uma era tão importante. É a era onde culmina todo o sistema político. Se culmina aí nesta era. É onde esta era desemboca ali, dentro da tribulação, como o tempo. Mas quem está dentro dela está morto, não tem mais vida. Não há mais vida nela. Ó Deus bendito, nós lemos isto hoje. Aqueles que estão aí têm caído da graça. Aqueles que têm permanecido dentro desta era estão enredados no sistema eclesiástico, no sistema religioso, têm caído da tua graça, têm saído da tua presença. Ó Deus bendito, nós lemos nesta noite que há aqueles que estão ali, que têm vida, mas têm que sair, que são os teus filhos predestinados, desde antes da fundação do mundo, os eleitos, que ainda se encontram ali, eles têm que reconhecer, e têm que sair e subir a este único lugar de refúgio, que é a era da pedra da coroa, a era do entardecer, a era da águia. Tantos nomes o teu profeta tem nos dado sobre este lugar onde nós estamos hoje posicionados. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Ajuda cada um dos teus filhos que estiveram aqui presente conosco, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet, tiveram suas paciências de poder ouvir a leitura da tua palavra e ter esse companheirismo em torno desta mesa farta, ó Deus, deste alimento espiritual devido ao tempo que tem caído do céu e nos dado, ó Pai, a cada momento tudo aquilo que nós temos necessidade, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos, leva-nos em paz aos nossos lares, concedendo-nos uma noite de paz, de descanso, de proteção. E amanhã pela manhã possamos nos reunirmos, ó Pai, aqui, como a cada um dos nossos irmãos em diversos lugares estarão reunidos, para assim como nós ouvir de Ti aquilo que cada um tem necessidade. Ó Deus bendito, despeça-nos neste momento, não da Tua presença, mas apenas aqui, ó Deus bendito, de cada um dos nossos irmãos que aqui estão e daqueles que estão conectados conosco através da internet. Em nome de Jesus Cristo, pedimos curas enfermos e liberta o cativo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós é uma honra, uma bênção, tá? Ter vocês aí do outro lado, se alegrando conosco, adorando ao Senhor, pois Ele é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza e família, na Paraíba, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, né? Ali de Montenegro, irmã Raquel Souza, de Jandira, São Paulo, irmã Geni Silva, irmão Ronildo ali de Alto Paraíso, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, de Jandira, São Paulo, irmão João Carlos, Jandira, São Paulo, irmã Beatriz Ribeiro, aqui de Ariquemes, irmã Maria Lúcia, Jandira, São Paulo, irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo, irmã Ivonete Lopes, Rio Grande do Sul, Cachoeirinhas, e o irmão Marcelo Estevão, né? Pastor Ailton Dantas e família, Jandira, São Paulo, irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí, Valdemir de Paula e Sandra, né, sua esposa, Jandira, São Paulo, irmão Vilmar Marques, daqui de Ariquemes, irmão Carlos Gomes, de Jandira, São Paulo, irmã Keren Apuc e Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmã Marluce e Eloá Kenara, Alto Paraíso. E aqueles que não comunicaram suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.
e vamos agradecer ao Senhor com um cântico. E após o cântico estaremos despedidos. Com 7 anjos desceu a terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós que agora é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Com 7 anjos desceu a terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós que agora ela é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Prepare as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Prepare as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Prepare as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Prepare as lâmpadas, vamos embora.
abençoe a todos em nome de Jesus.